Gestão da inovação. Bloco 3. Conteúdo abordado. Fontes de inovação na empresa. Formas de acesso à inovação. Fontes de conhecimento para a inovação. Roteiro. O processo de ideação e as fontes de ideias. O processo de ideação de novos produtos. A voz do cliente. Tecnologia. A voz do produto. A própria empresa. Outras empresas. Mudanças ambientais. O processo de ideação e as fontes de ideias. O processo de ideação de novos produtos. Inspirações podem acontecer espontaneas que elas tendem a surgir com maior frequência e facilidade. As pesquisas de Wallace, de 1926, e as de muitos pesquisadores sucessores na área da criatividade indicam que a mente preparada é aquela que envolveu-se, antes da inspiração, na definição de um objetivo para a busca e na coleta e análise de informações potencialmente relevantes. Estas atividades iniciais, de certa forma similares à definição de condições de contorno, preparam o terreno para que possam acontecer fenômenos preponderantes da criatividade como a associação, o insight e a mudança de uma gestalt, ou seja, uma forma diferente de se ver algo. Há duas fontes básicas de ideias, externa e interna à empresa. Abordagem externa e abordagem interna. A fonte externa é subdividida na voz do cliente e nos usuários líderes, a fonte interna compõe-se da tecnologia, setores da própria empresa, outras empresas e mudanças ambientais. Entende-se que a geração de ideias inicia-se com o acesso às fontes de ideias, passa pela geração de ideias e encerra-se com a seleção de ideias, conforme essa ilustração. A saída do processo é um conjunto de ideias de produtos, que representam oportunidades estratégicas de mercado. Portanto, como fontes de ideias temos a voz do cliente, a tecnologia, a voz do produto, a própria empresa e as mudanças ambientais. Como métodos de ideação temos métodos intuitivos, métodos sistemáticos e métodos heurísticos. E finalmente na seleção de ideias temos avaliação multicritério, índice de atratividade, votação e processos de vários estágios. As ideias geradas podem ser representadas descritivamente por uma gravação, um texto escrito, croquis, maquetes ou, até mesmo, protótipos. É nas fases posteriores do processo de desenvolvimento do produto que se avalia o potencial de mercado das ideias, refinam-se os conceitos e os protótipos, e faz-se a conversão para a realidade de produtos que os clientes considerem superiores às alternativas oferecidas pelos concorrentes. As atividades de desenvolvimento de um novo produto iniciam-se a partir da busca por novos mercados, mudança tecnológica, novos materiais ou recursos e ações dos concorrentes. Estes esforços podem também servir como fontes das ideias, mas, para que uma organização seja eficaz no processo de inovação, deve considerar todas as fontes potenciais de ideias, e não apenas a fonte de origem. Por exemplo, uma empresa pode introduzir um produto novo no mercado e, assim, forçar as empresas concorrentes a inovar. As ideias mais úteis podem vir de um exame completo das necessidades do mercado e de desenvolvimentos tecnológicos recentes. A voz do cliente. Os problemas enfrentados pelos clientes, suas necessidades e as soluções por eles encontradas são importantes fontes de ideias de novos produtos. O desenvolvimento de produtos a partir de necessidades identificadas no mercado é, comumente, denominada market pull. A voz do cliente corresponde ao processo de captura das necessidades dos clientes, realizado no início do processo de desenvolvimento do produto. O objetivo de ouvir a voz do cliente é chegar a um conjunto detalhado de necessidades e desejos dos clientes, organizados numa estrutura hierárquica e priorizados em termos de importância relativa. Estudos relacionados ao processo de ouvir a voz do cliente envolvem pesquisa qualitativa e quantitativa e fazem uso de técnicas como entrevistas, grupos focais, clínicas, etnografia, estudos dos usuários líderes, entre outras.
o foco costuma ser, de um lado, nas experiências dos clientes com produtos, processos e serviços existentes numa categoria considerada e, de outro, na organização de listas de necessidades priorizadas e na geração de ideias de novos produtos a partir das informações levantadas. Estudos exploratórios dos clientes. Estudos de como as pessoas compram e utilizam o produto podem ser feitos, inicialmente, pela observação casual e reflexão sobre seu comportamento. Embora isto seja utilizado e recomendado, é preciso cuidado para não gerar opiniões fixas, baseadas nestas observações, que não seguem nenhuma metodologia, porque as observações podem não ser baseadas em amostras representativas dos clientes. Um dos métodos mais amplamente utilizados para obter conhecimento a respeito do cliente é o de grupos de discussão, ou grupos focais. Usualmente, o grupo é formado por 8 a 10 usuários do produto, que podem ser, por exemplo, donas de casa discutindo sobre creme para mãos, pacientes discutindo sobre serviços hospitalares ou engenheiros automotivos discutindo sobre novos materiais plásticos. O grupo é, em geral, recompensado de alguma forma para colaborar por 1 ou 2 horas na pesquisa. Um moderador conduz a discussão, que é gravada e observada por pessoal da empresa numa sala de espelho, ou por meio de vídeo. O propósito do grupo de discussão é aprender hábitos, opiniões, estrutura semântica, padrões de uso e processos de compra dos clientes. Este trabalho de exploração gera muitas reflexões. O trabalho é qualitativo, não quantitativo e, como resultado, reflexões e hipóteses são gerados, mas não conclusões definitivas. A grande vantagem do método é que ele permite um contato antecipado com os usuários, fornece uma previsão para o comportamento dos produtos no mercado-alvo e permite uma reflexão sobre as necessidades de melhoria dos produtos que estão no mercado. Estudos dos usuários líderes. O envolvimento dos clientes de forma direta na geração de ideias de novos produtos é uma atividade identificada em várias indústrias. Os clientes podem ser uma excelente fonte de ideias em situações de inovação incremental. Quando se trata de inovações radicais, ou quando há pouca familiaridade com o produto, a contribuição dos clientes na geração de ideias tende a ser, entretanto, limitada. Estudos baseados em dados experimentais mostram que muitos usuários, de 10 a 40%, que engajam-se no desenvolvimento ou modificação de produtos, gerando, em muitos casos, inovações comercialmente exploráveis pelos fabricantes. Usuários líderes são definidos como membros da população de usuários que possuem, atualmente, as necessidades que serão gerais no mercado, no futuro. Muitos dos usuários líderes desenvolvem soluções por si próprios, como representado na ilustração a seguir. Conforme podemos ver na ilustração, as inovações de usuários líderes precedem produtos comerciais equivalentes. Como exemplo, considere-se a relação entre as exigências de frenagem enfrentadas por usuários de automóveis, que é o mercado-alvo, e os requisitos de frenagem colocados pelos grandes aviões comerciais, que é o mercado análogo avançado. Claramente, a demanda de frenagem nos grandes aviões é muito maior. Aviões são muito mais pesados do que automóveis e aterrissam em elevadas velocidades, seus freios devem dissipar rapidamente muitas vezes mais energia para fazer o veículo parar. As limitações da situação são, também, diferentes. Por exemplo, motoristas são, frequentemente, assistidos na frenagem, no inverno, pela aplicação de sal ou areia nas estradas congeladas. Este apoio não pode ser aplicado no caso do avião, pois o sal danificaria a fuselagem e a areia poderia ser aspirada pelos motores, danificando-os. O resultado da mais extrema demanda e limitações adicionais colocadas como soluções para a frenagem de aviões foi o desenvolvimento de sistemas de antitravamento de freios para aviões, ABS ou Anti-Blocking System. Empresas automobilísticas, conduzindo pesquisas para inovações de usuários líderes a respeito da frenagem de automóveis, puderam aprender sobre esta inovação fora de área e adaptá-la para o uso em automóveis. Antes do desenvolvimento do ABS para automóveis, uma empresa automobilística teve que aprender sobre conceitos subjacentes pelo estudo de práticas de usuários, como a força necessária para controlar derrapagens ao frear, como acontece, por exemplo, nas provas de Stock Car. Encontrar usuários líderes nos mercados análogos avançados pode ser difícil, porque descobrir a relevância de uma analogia particular pode ser, por si só, um ato criativo. Uma alternativa que provou ser eficaz é a de questionar, buscando identificar usuários líderes no mercado-alvo por indicação.
Estes usuários líderes tendem a conhecer avanços análogos utilizados, porque eles têm se esforçado com seus problemas por longo tempo e, frequentemente, têm buscado por informação além daquela disponível no mercado-alvo. Tecnologia. De acordo com o dicionário Aurélio, tecnologia é conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade, tecnologia mecânica. De acordo com Michael Porter, tecnologia é o conhecimento sistematizado aplicado para modificar, alterar, controlar ou ordenar elementos de nosso ambiente físico ou social. Percebe-se que esta definição de tecnologia inclui os sistemas de análise, regulamentação e gestão. No contexto desta disciplina, considera-se tecnologia como o conjunto dos conhecimentos práticos, habilidades e ferramentas que podem ser utilizados para desenvolver novos produtos, processos e serviços. A tecnologia é composta por software e hardware, ou seja, por conhecimento, tanto explícito como tácito, e por artefatos. Pode estar embutida em pessoas, materiais, processos físicos e cognitivos, equipamentos e ferramentas. Tecnologia também é utilizada, em partes deste trabalho, no sentido de um tipo de solução para um determinado conjunto de problemas, por exemplo, tecnologia de armazenagem de informações, tecnologia de armazenagem ótica de dados. Novas tecnologias criam, frequentemente, novas oportunidades de desenvolvimento de produto. Grande parte dos produtos realmente novos ou das características realmente novas em produtos são resultados de technology push, ou seja, novas descobertas, que podem ser usadas para melhorar os produtos existentes ou desenvolver novos, e não da identificação e atendimento de necessidades existentes. Alguns exemplos são as panelas com revestimento antiaderente, o computador de mão, handheld computer ou personal digital assistant, e o telefone celular. Previsões tecnológicas. Previsões tecnológicas requerem projeções cuidadosas e monitoramento de tendências. Se a curva de projeção estiver correta, ela poderá indicar oportunidades que podem ser monitoradas para determinar o momento adequado para o desenvolvimento e lançamento de uma nova tecnologia. Para Porter, os métodos de previsão tecnológica dividem-se em 5 famílias: o monitoramento, opiniões de especialistas, extrapolações de tendências, modelagem e cenários. Os métodos baseados nas opiniões de especialistas envolvem o uso de entrevistas e ou questionários. Nesta categoria, destaca-se o método Delphi, que tem como objetivo obter uma previsão consensual. Para tanto, uma sequência de questionários é aplicada, sendo mantida a anonimidade dos participantes. O procedimento do Delphi procura incentivar a participação de todo o grupo de especialistas selecionado e evitar que algumas opiniões tenham peso excessivo ou insignificante nos resultados. Isso é conseguido por meio de várias rodadas de consulta aos participantes, no decorrer das quais tende a acontecer a convergência de opiniões. O objetivo das consultas pode ser definir se um evento acontecerá e que variáveis influenciarão este evento, identificar aplicações para tecnologias existentes ou emergentes ou prever a data provável de implementação de um produto ou tecnologia. A ideia básica dos métodos de análise de tendências é a de coletar dados históricos referentes a determinados parâmetros, e com base no histórico, projetar tendências. Estes métodos baseiam-se em 3 premissas. Primeira premissa: as forças que direcionaram o passado não mudam significativamente. Logo, o futuro é uma continuação do passado. Segunda premissa: dos possíveis futuros, somente um se realizará e ele pode ser previsto por meio das tendências mostradas pelos dados históricos. Terceira premissa: a simples existência de correlação entre variáveis não é suficiente para a previsão e é preciso que haja relações de causa e efeito entre as variáveis. Na extrapolação de tendências, uma curva de melhor ajuste é obtida com base em dados históricos referentes a um certo parâmetro. A partir desta curva, é previsto o desempenho futuro do parâmetro. Dentro da extrapolação de tendências, destaca-se o modelo da curva S criado por Pierre Verhulst em 1838. Para descrever o crescimento de uma população, a curva S foi difundida para várias áreas, inclusive a da gestão da tecnologia. O crescimento de desempenho de uma nova tecnologia segue o padrão da curva S,
conforme ilustração a seguir. Cada parâmetro técnico tem um limite, o qual é definido por leis naturais, que estabelecem seu nível de desempenho máximo. Inicialmente, o crescimento da tecnologia é lento. Então, ele aumenta, voltando a diminuir, próximo do limite. A adoção de uma tecnologia diferente significa a mudança para uma nova curva S. As curvas S podem ser utilizadas para prever, de forma aproximada, como e quando uma dada tecnologia atingirá seu limite. A curva S é traçada a partir de dados históricos, com o uso de uma técnica como a análise de regressão, por exemplo. Um dos usos das curvas S é a análise de substituição, ou seja, a previsão da taxa segundo a qual uma nova tecnologia substituirá uma tecnologia antiga numa determinada aplicação. Uma limitação de muitos dos métodos de previsão tecnológica é a consideração de eventos ou tendências de forma independente, ou seja, desconsiderando o impacto que um evento ou tendência causa nos demais ou sofre dos demais. Uma forma de considerar estas interações é por meio do uso de modelos. Os modelos utilizados em previsões tecnológicas são computacionais ou baseados em opiniões de especialistas. Em qualquer dos casos, a qualidade das premissas assumidas em relação ao modelo são críticas para seu sucesso. Modelos baseados em opiniões de especialistas dependem da capacidade do prospector de tomar decisões adequadas com relação a como as premissas afetarão a previsão. Vários outros tipos de modelos podem ser utilizados. Modelos matemáticos utilizam equações para representar o sistema no qual ocorrerão os eventos. Tais equações são tipicamente complexas, sua preparação é demorada e a abrangência do modelo é limitada. A vantagem do atacante é a inovação interruptiva. Richard Foster teorizou no seu livro, Inovação, a vantagem do atacante, sobre a vantagem que as empresas atacantes têm na inovação. Segundo ele, o próprio sucesso de muitas das empresas líderes de mercado causa inércia e vulnerabilidade às empresas atacantes. Outras empresas compreendem a dinâmica da concorrência e admitem que, por mais arriscado que seja inovar, não inovar é ainda mais arriscado. Assim, as empresas se preocupam mais em aplicar as tecnologias certas na hora certa, em ser capazes de defender suas posições e em possuir o melhor pessoal do que se tornar cada vez mais eficientes nos negócios atuais. Para compreender essa dinâmica, Foster afirma que é necessário entender três ideias básicas: a curva S, a vantagem do atacante e as descontinuidades. O conceito da curva S como ferramenta de previsão tecnológica foi abordado no item anterior. O uso que Foster faz dele é como um gráfico da relação entre o esforço monetário despendido em melhorar um produto ou método e os resultados obtidos como retorno desse investimento. O conhecimento da curva S serve para se adequar os esforços empregados ao estágio de desenvolvimento da tecnologia. No início de um desenvolvimento, o investimento será grande e o resultado, pequeno. Mais adiante, a curva se inclina, é a fase em que pequenos investimentos trazem grandes retornos. Ainda mais à frente no tempo, a inclinação da curva diminui consideravelmente, atingiu-se a maturidade da tecnologia. Grandes investimentos são inúteis nesta fase. Atingiu-se o limite natural e, para aumentar o desempenho, será preciso buscar outra tecnologia, com uma nova curva S. Se um limite foi alcançado, não importa o quanto se tente, não haverá progresso significativo. O salto de uma tecnologia para outra é o que Foster chama de descontinuidade. É o período de mudança de um grupo de produtos ou processos para outro. Durante uma descontinuidade, uma empresa atacante tem vantagens, por estar na nova curva S. É preciso entender a curva S e seus limites, não só para saber aproveitar o surgimento de oportunidades de atacar, como também para prever ataques e as consequências dos mesmos, defender-se. É difícil, para uma empresa estabelecida na tecnologia antiga, tomar a iniciativa e atacar. Isso requer a mudança de áreas familiares para outras, desconhecidas. Exige a troca da busca pela eficiência pela da competitividade e demanda a capacidade de administrar as descontinuidades.
O ataque passa por 4 fases distintas: de entrada num nicho de mercado, penetração no mercado, substituição do defensor e domínio completo do mercado, momento a partir do qual o atacante torna-se o novo defensor. Os atacantes não são sempre vitoriosos. Frequentemente, eles perdem. Isto ocorre porque os atacantes cometem tantos ou mais erros que os defensores. Peter Drucker menciona claramente as desvantagens do atacante tecnológico. Embora os atacantes, como um grupo, vençam mais vezes do que percam, qualquer atacante individual achará difícil vencer. As empresas que estão numa posição de defensor podem usar de algumas estratégias de contra-ataque. Usar a estratégia do Me Too quando o produto ou processo do atacante ainda estiver longe de seus limites técnicos. O custo da imitação é menor que o da invenção, ou aumentar a sobrevida de seus produtos, ganhando tempo para a P&D, ou acrescentar elementos da nova tecnologia à antiga, produzindo híbridos, ou reduzir preços abaixo dos custos do atacante, ou fazer acordos de concessão ou de aquisição de tecnologias, criar frentes independentes na própria empresa, sendo uma defensora e uma atacante. A voz do produto. Uma vertente que está emergindo, em complementação ao conceito da voz do cliente, corresponde à voz do produto. Na voz do produto, busca-se obter ideias a partir de produtos existentes. Numa analogia com a teoria darwiniana da evolução, os produtos evoluem em resposta a pressões ambientais, representadas por meio das necessidades dos clientes. Os produtos que não atendem a estas necessidades desaparecem, enquanto os que as satisfazem, sobrevivem, pelo menos até a próxima mudança ambiental. Deste modo, ao longo do tempo, as necessidades são mapeadas ou codificadas nos produtos, tornando-os um eco das preferências passadas dos clientes. Como consequência, a aplicação de transformações imaginárias aos produtos existentes pode ser um processo eficaz de geração de ideias de novos produtos. Diferentemente daquilo que é possível por meio da abordagem da voz do cliente, a voz do produto possibilita chegar a ideias verdadeiramente originais, prever ou criar novas tendências e gerar vantagens competitivas baseadas no mínimo de informação mercadológica formalmente pesquisada. A implementação da voz do produto pode ser feita por meio de métodos intuitivos, como o brainstorming e o uso de checklists, métodos sistemáticos, como a análise do valor e a morfologia, e métodos heurísticos, como os contidos na metodologia TRIZ, utilizada para análise, previsão e resolução de problemas corporativos. Utilizando-se as questões propostas para um brainstorming em relação a um produto existente, é possível adaptar, modificar, substituir, adicionar, multiplicar, subtrair, dividir, rearranjar, inverter ou combinar o produto. Existiria alguma utilidade para uma escova de dentes sem cerdas, subtrair? Uma lapiseira com múltiplas pontas, multiplicar? Um bebedouro de água que pode ser pendurado no teto, inverter? Como se pode verificar, o uso da voz do produto envolve questionar o produto existentes, num primeiro momento e, então, buscar possíveis utilidades para os produtos virtuais assim criados. A própria empresa. O setor de produção é, frequentemente, negligenciado como fonte de inovação. Os problemas solucionados pela habilidade dos engenheiros de produção, aplicados às necessidades do mercado, produzem uma importante fonte de novas ideias. As áreas de assistência técnica e serviços de garantia também podem ser fontes de ideias de novos produtos. Os registros de serviço identificam necessidades em relação ao produto e falhas na qualidade dos produtos atuais. Clientes atuais, em contato com serviços de atendimento, indicam não somente pequenos defeitos, mas, muitas vezes, refletem sobre suas necessidades. Serviços realizados nos períodos de garantia podem conduzir à identificação de novos usos. Ao invés de suspender garantias quando o usuário modifica o produto para ir além dos parâmetros recomendados, o fabricante pode procurar aproveitar as novas ideias para melhorias do produto. Pela quantidade e variedade de pessoas nelas atuantes, o potencial criativo de uma organização tende a ser elevado. Gerentes e colaboradores que não estão diretamente envolvidos nos esforços de novos produtos podem ter ideias e reflexões valiosas. Esta fonte interna de inovação pode acrescentar criatividade à equipe de desenvolvimento. As ideias podem partir de todas as atividades da organização.
Para que ideias sejam efetivamente geradas, as informações técnicas recentes e relevantes devem chegar às mãos das pessoas encarregadas do desenvolvimento de novos produtos. Isto significa que os canais de informação dentro da área de pesquisa e desenvolvimento e entre as demais áreas da empresa devem estar funcionando. A chave do fenômeno da comunicação no setor de P&D é explicada por poucos indivíduos que estão conectados a uma variedade de fontes externas de informação e que agem como porteiros ou gatekeepers. Os gatekeepers leem periódicos e jornais mais extensivamente, têm mais contatos pessoais fora da organização e uma reputação de competência técnica. Eles obtêm, selecionam e transmitem informações para outras pessoas numa organização. Para usar estas fontes de informação efetivamente na empresa, gatekeepers devem ser identificados, recompensados e apoiados. A natureza pessoal da permuta de informação pode ser aumentada pela transferência de pessoal nas divisões da empresa. As pessoas devem trabalhar o mais próximo possível, de modo a encurtar distâncias e promover o contato pessoal e melhorar a comunicação, pois pesquisas mostram que pessoas alocadas em prédios diferentes ou até mesmo em andares diferentes numa mesma empresa se comunicam muito menos do que pessoas que trabalham mais próximas. Sem comunicação eficiente entre P&D e outras unidades organizacionais, marketing, engenharia, produção, a geração de ideias é restringida e a comunicação será agrupada em torno de locais específicos e unidades da empresa. A equipe de desenvolvimento de novos produtos pode tentar superar estas barreiras na comunicação com encontros frequentes ou videoconferências, por exemplo. As discussões informais entre profissionais são a mais importante fonte de ideias de novos produtos, seguida por reuniões formais envolvendo as áreas de engenharia, marketing e vendas e focadas especificamente na obtenção de ideias de novos produtos. As áreas de produção e serviços são fontes de ideias de novos produtos de média importância. Outra empresa. A razão para o sucesso da concorrência e conhecimento sobre suas estratégias de desenvolvimento é uma importante entrada para o processo de geração de ideias. Igualmente, se a empresa é líder na indústria, deve estar pronta para defender-se da concorrência, evitando a possibilidade de cópias. Empresas não concorrentes atuantes em outras indústrias podem, também, ser fonte de ideias para novos produtos. Frequentemente, o fluxo de inovação ocorre de uma empresa para outra. É comum que a observação do panorama internacional traga pontos de vista novos para a indústria. A indústria da beleza utiliza shampoos naturais e produtos cosméticos baseados em formulações nativas e tradicionais, oriundas de várias partes do mundo. Fabricantes podem ser a maior fonte de inovação, mas muitas vezes, o local de inovação situa-se nos canais de distribuição ou fornecedores. Por exemplo, a DuPont inventou o Teflon, que beneficiou fabricantes de panelas tanto quanto a própria DuPont. Fornecedores de produtos químicos e materiais são, frequentemente, fontes de novas ideias para os fabricantes. A Alcoa anunciou a ideia de carrocerias de alumínio para caminhões, com resistência suficiente para o transporte, mas os fabricantes relutaram em aceitar. A própria empresa produziu, então, um protótipo para demonstração, resultando na adoção da inovação pelos caminhoneiros antes mesmo que os fabricantes pudessem comprar o material. Membros do canal de distribuição podem ser, também, fontes de ideias. Alguns deles introduzem suas próprias marcas para ter acesso e perceber necessidades do cliente final. O entendimento das necessidades e regras de decisão do canal de distribuição pode estimular novas ideias de produtos. Membros do canal de distribuição estão se tornando poderosos em muitas indústrias e representam um ponto de ligação entre vendas e serviços de manutenção. O contato com inventores e a busca por patentes podem resultar em novas ideias a considerar. Empresas de consultoria externa também podem ter interessantes portfólios de ideias para ser consideradas. Recentemente cunhou-se o termo inovação aberta, Open Innovation, que indica que, no mundo com informações distribuídas, as empresas não aplicam somente recursos próprios em suas pesquisas, mas compram ou licenciam conhecimento de outras empresas. Além disso, as invenções internas que não forem usadas pelos negócios da empresa devem ser licenciadas para outras empresas, de forma a aproveitá-las. Mudanças ambientais. Mudanças demográficas, econômicas e políticas podem inspirar muitas ideias. Por exemplo,
A tendência de ambos os pais trabalharem fora do domicílio tem levado empresas do ramo alimentício a introduzir novos produtos prontos para o consumo. A tendência de redução do tamanho dos domicílios tem aberto a oportunidade para o lançamento de embalagens com porções menores. A tendência de aumento da insegurança em várias cidades brasileiras tem impulsionado as indústrias de alarmes, monitoramento, segurança particular e, até mesmo, blindagem de veículos. A tendência do aumento do cuidado com a saúde levou o McDonald's a diversificar seu cardápio e incluir alimentos mais saudáveis, como saladas, sucos de frutas e natura. As empresas industriais defrontam-se com muitas oportunidades novas, conforme regulamentações ambientais mais restritas são criadas. Se algum produto que é atualmente baseado em solventes orgânicos, tintas e adesivos, por exemplo, puder ser reformulado à base de água, uma oportunidade de mercado pode ser criada. Mudanças políticas também podem abrir mercados novos. Por exemplo, o governo Collor iniciou o processo de abertura do mercado brasileiro para importações, o que acabou influenciando decisivamente a dinamização do desenvolvimento de automóveis, entre outros produtos. Alguns autores trabalham com o mapeamento de tendências que surgem com as mudanças ambientais. O problema com tais tendências é que elas podem fornecer somente indicações gerais sobre necessidades futuras dos clientes e servem, portanto, mais para o planejamento estratégico do que para a ideação de novos produtos de uma empresa.